Vamos falar de política agora. Davidson Cavalcante já está aqui comigo. Mestre, muito boa noite para o senhor. Satisfação, véspera de feriado, dia do trabalhador, estamos aqui. Mas amanhã a gente trabalha, né? Ah, não dia tenha do trabalhador dúvida. a gente trabalha. Alguns não estão trabalhando essa semana, mas deixa quieto. Alguns vários, mas vamos lá. Meus amigos, a visita do ex-presidente Jair Bolsonaro está dando o que falar, não só pela chegada dele para pedir apoio de Alberto Neto, mas principalmente por conta desta imagem que foi estendida na Ponte Rio Negro, o que é um total abuso de poder, inclusive, não é isso, Davidson? Eu conversei com alguns juristas hoje. Existe uma controvérsia quanto às penalidades da lei sobre isso, né? Para muitos, são abuso de poder político, que infringe o Código Eleitoral. A gente está no ano eleitoral, mesmo que ainda não estejamos em campanha eleitoral. Mas também existe a ideia de uma punição administrativa, uma advertência, algo do tipo. Como é um evento partidário, muito mais do que só a presença de Bolsonaro e Michele Bolsonaro aqui, é um evento do PL para lançar a pré-candidatura oficial de Alberto Neto, eu conversei também com muita gente da direita que viu isso desnecessário. Olha, independentemente se você é eleitor da direita, se você é crítico da direita, uma coisa é certa: existem situações que não cabem o risco, não é? Primeiro que o Bolsonaro não está nem aqui para ver isso. E segundo que ele está inelegível, qualquer situação vai cair sobre o Alberto Neto, né? Mesmo que a situação seja para agradar, para chamar para uma concentração lá na Arena Amadeu Teixeira na sexta-feira, visto que Manaus é uma capital que tem DNA bolsonarista, esse tipo de situação acaba sendo para o Alberto Neto uma espécie ali, né, de bala de prata para os adversários, que já criticaram esse tipo de postura. E é aquela velha história. Aline, me dê só um minutinho, porque isso é importante para o telespectador. A gente tem que analisar o seguinte, tá, nesse cenário. Se você está falando do Alberto Neto, você é precedente para os outros fazerem a mesma coisa. E pensando na direita, que está precisando se unir, não há necessidade e a prudência nunca é demais. Pois é. Mestre, existe um tabu, existe uma tal de uma tradição de que em Manaus, normalmente, o povo elege o mais votado do primeiro turno. É isso? Quando chega no segundo turno, eles analisam aqui, foi mais votado no primeiro turno, é esse aqui que acaba ganhando. Tudo bem que toda regra tem sua exceção, mas na maioria das vezes foi isso que aconteceu? É o histórico, né? Teve um colega nosso que ficou até embolecido, disse assim: não, mas isso já aconteceu, Davi Almeida saiu atrás, se elegeu no segundo turno. Tá, não. Tanto que eu digo que, como o Cleito falou, tem exceções, mas o histórico de Manaus, em todas as eleições até o momento, com o segundo turno, é que quem saiu em primeiro turno saiu em vantagem, acabou se elegendo, acabou vencendo as eleições. Mas nós temos exceções. Uma delas envolve aí justamente a vitória do Serafim sobre o Amazonino e a vitória do Amazonino sobre o Serafim, ambas eleições consecutivas ali, entre os anos 2000, 2004 e 2006, por exemplo, né? Para a gente só citar assim o período. Mas em 2020 aconteceu outra exceção. O Amazonino Mendes saiu na frente com uma vantagem mínima e Davi Almeida, no segundo turno, acabou revertendo e vencendo. Logo, é possível sim que, de repente, o candidato que sai em segundo vença o pleito. Mas do jeito que as coisas estão, Cleito, nas pesquisas, cada vez mais estreito e apertado, é muito difícil no momento a gente cravar qualquer coisa. A gente tem que esperar junho, julho, a campanha em agosto para ver isso. Mas a eleição desse ano, como eu já havia falado, já no passado, promete ser bastante disputada e com resultado que, pelo visto, deve ser bem estreito para quem vence. Voto a voto. Voto a voto. Daqui a pouco o Davidson volta. Até já, Davidson. Daqui a pouco. Meus amigos, Davidson Cavalcante. Sila já se decidiu? Boa pergunta, né? Republicano estava nessa de vai para um lado, vai para o outro. Quem dá mais? Quem dá mais? Oi! Quem dá mais? E aí, pelo visto, parece que ele já se decidiu, pelo menos por enquanto, né? Porque lá em Borba ele falou, pelo menos deixou em alto bom tom, duas coisas que mexeu aí com os bastidores da política. Uma delas foi primeiro dizer que Roberto Cidade é o futuro prefeito de Manaus. Não sei o que isso tem a ver com o que estava acontecendo em Borba, mas soou como um recado direto ao prefeito Davi Almeida, com quem parecia, né, que o republicano tinha fechado acordo, e também se dirigiu a Wilson Lima, o chamando de presidente, eterno presidente de honra da sigla. Então,
Se decidiu se tá lá e cá, como é que tá isso, a gente vai ver agora aí, né, Cleito? Vamos acompanhar um vídeo que o Davidson Cavalcante recebeu da equipe do Radar Amazônico. Acompanhe só. O vídeo de celular, coloca pra mim. Traz pra mim aqui, traz pra mim aqui. A gente teve acesso justamente a esse vídeo aqui que o Davidson tá falando, né? Em que o deputado Silas Câmara exalta exatamente o que o Davidson disse, o candidato à Prefeitura de Manaus, Roberto Cidade, e o governador Wilson Lima. Eu tenho um vídeo aí? Solta para mim, por favor. Aqui o prefeito de Manaus, meu irmão, meu amigo, Roberto Cidade. E aquele que é o nosso maior governador do estado do Amazonas e o presidente de honra do Republicano do Amazonas, nosso governador Wilson Lima. Deus abençoe. É bom lembrar que o Wilson Lima é do União Brasil. Ele fala presidente de honra justamente porque o Wilson tem, pelo que eu vejo aí, interferência nas decisões do Republicanos. Tem dois aliados, né? Um é vereador da Câmara Municipal, que é o vereador João Carlos, e tem ali na Assembleia Legislativa o deputado João Luiz, que compõe a mesa diretora, é um importante aliado do governador, desde de longas datas, da última eleição inclusive. Só para a gente fechar esse comentário, por que ele é importante para a gente falar do cenário eleitoral? A última votação do empréstimo de 580 milhões de reais que o prefeito conseguiu a aprovação se deu justamente pelos votos do Republicanos. Foram os dois vereadores do Republicanos, João Carlos e Márcio Tavares, que definiram ali a vitória do prefeito naquela ocasião. Mas, como tudo na política tem convergências, conveniências e acordos, parece que do barco do Davi, novamente os republicanos já foi para a proa, ou para não dizer para a popa, do barco de Roberto Cidade. Vamos acompanhar, porque uma fonte me disse que ainda vai ter coisa aí para acontecer, porque tem Omar Aziz dentro desse celeiro para negociar se o Republicanos fica lá ou fica cá. Vamos aguardar, né, meus amigos? Agora, o Silas Câmara parece que já se decidiu. Não sei se o Republicanos aceita, mas o Silas Câmara já se decidiu. E o PV decidiu se vai apoiar ou não Marcelo Ramos? Uma coisa, Cleito, rapidamente, é o seguinte. O Carlinhos Bessa já disse que não sobe no palanque de Marcelo Ramos. Bateu o pé, tá de Bateu birra o e não vai pé, mesmo. ele é o presidente do Partido Verde, que está federado com o PT e o PCdoB, que deve fechar mesmo o apoio, com tudo indica, com o Marcelo. Isso já é o martelo batido. Até o Heron, que batiu o pé, deve fechar com o Marcelo Ramos. Mas, no caso do Carlinhos Bessa, tem uma situação que aí eu entendo o lado do Marcelo Ramos. Quando o Marcelo Ramos, em 2022, ainda candidato à reeleição a deputado federal, tinha que apoiar Eduardo Braga, que estava com apoio de Lula, o Marcelo Ramos preferiu não apoiar. Então, o Marcelo Ramos deixa muito livre para entender que o Bessa é aliado de Roberto Cidade. Então, pode até ser que chegue a um acordo. Agora, se a gente falar em legislação, aí o papo é outro, Cleito. Vamos ver como é que esse povo é agora com a federação para cumprir determinações de cima para baixo e para cumprir, né, a legislação eleitoral. Perfeitamente. Obrigado, Davidson. Até amanhã, Cleito. Davidson Cavalcante sempre trazendo os bastidores. Até amanhã, que é dia do trabalhador e é feriado, ele vai estar aqui comigo. Estaremos aqui. Valeu, médico. Tudo.